Sabe aquela meta de 2025 de se vestir melhor, com mais conforto e praticidade? A Insider já resolveu isso para você. Com kits Insider, você tem peças tecnológicas, estilosas e que combinam com qualquer momento, do trabalho ao lazer, da academia ao jantar especial. Além disso, são roupas anti-odor que secam rápido e não precisam ser passadas, ou seja, mais tempo para você e menos preocupação com roupa. Corre no site da Insider pelo link na descrição e aproveite um desconto exclusivo usando o cupom MUNDOFREAK. Vista a inteligência, vista Insider. É isso, o cupom e também o link para você comprar com descontão no post desse episódio e também nas nossas redes sociais. Imagine caminhar pelas ruas de uma cidade histórica onde cada esquina parece guardar segredos, onde o tempo sussurra histórias de poder e desigualdade. São Luís do Maranhão, século XIX, uma cidade marcada por riqueza e contrastes, onde surge uma figura tão imponente quanto contraditória, Anna Jensen, uma mulher que desafiou as convenções, acumulou poder e deixou um legado envolto em controvérsias. Admirada por sua força, temida por sua crueldade, sua trajetória ainda ecoa na história e no imaginário popular, dando origem a uma das lendas mais assombrosas do folclore brasileiro. Hoje vamos mergulhar na história dessa mulher, quem ela foi e a verdade por trás do mito dessa carruagem fantasmagórica. A gente vai saber aqui no Mundo Freak Confidencial de hoje, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e para me ajudar a falar dessa pauta maravilhosa de uma pessoa horrível, tô pra guerra. Ah, tá. Por um instante eu pensei que eu era pessoa horrível. Mas Só quando ninguém tá olhando, Topá, é isso que a gente fala. isso, olha só. Pois é, gente, olha só que interessante. Crime, mistério e coisa antiga. Se não tivesse o teor principal, que é o horror dessa história, seria divertido. Mas essa história, né, gente? História é isso aí, é tristeza, é horror. Quem escolhe a história pra fazer, historiador, é escolher ser triste todo dia. Você levanta... Porque aí você olha a pauta que você tá e você fica triste. Você olha a tua conta bancária, tu fica triste. Tu olha o prestígio na academia que deveria ter, tu fica triste. Aí é isso. Eu tô mandando essa real pra você. É uma profissão de pessoas melancólicas. Exatamente. Temos aqui a pessoa que fez curso de pessoa alegre, Jay Carrillo. Logo eu. Vocês estão falando que historiador é triste físico, ninguém gosta da gente. Gente, essa pauta, confessar pra vocês que, por mais que eu trabalhe muito com essas pautas e histórias de crimes reais, essa pauta de hoje, ela me fez muito entrar em dúvida em relação de como as figuras históricas, elas são muito contraditórias, né? Essa figura que a gente vai falar hoje, por mais que ela tenha uma relevância em uma área, a gente não pode excluir de que ela também foi uma criminosa em relação a tudo que ela fez. Então, é basicamente a história do mundo, né? As pessoas, elas não são inteiramente boas, elas derrapam e fazem coisas horrorosas também pra chegar onde elas chegaram. E para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Ira Croft. Oi, gente. Quem tá assistindo, apoiadores que estão aqui com a gente, obrigada. Bem, eu fiquei muito surpreendida quando eu vi essa pauta, fiquei muito feliz também, adorei, fui correndo falar com a Jay, né? Foi bem surpreendida, porque é uma pauta, assim, muito controversa, porque faz parte, né, da nossa história, e é bem nossa história tensa, gente. A gente quis fazer esse programa na época do Ponto G, onde fazíamos perfis de mulheres históricas,
E eram pautas, assim, muitas vezes pesadas, e essa é uma das quais a gente estudou bastante e acabou não falando lá. E vamos falar aqui hoje nesse programa, né? Mas se prepara, ouvinte, ó, pesadinha, hein? A bicha era muito criminosa, hein? Temos aqui nossa queridíssima convidada de hoje, Aline Hack. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui, né? Tava com saudades. Isso foi uma... Senti uma reclamação, uma indireta aí pra... Como não sou eu que escolho os participantes do podcast, então não, essa indireta não vou... Claro que é! Claro Olha que só. é assim. Como não sou eu, então eu não vou assumir pra mim. Eu tô feliz que me chamaram pra conversar hoje sobre mulheres e não sobre pautas jurídicas. Mulheres e crimes. Mulheres e crimes, né? É igual aquele meme lá do tipo assim, não, chega de história de LGBT sofredor. Agora é história de LGBT falcatrua, cometendo crime, sendo horrível. Vai ser o momento de hoje. Eu apoio muito. Não, mas podem continuar me chamando pra falar sobre questões jurídicas também, porque eu gosto. Eu me lembro que ainda sou advogada. Cansada, mas ainda advogada. Advogado que gosta, que gosta. Então, isso aí é realmente a raridade, né? Caridade. Não, é porque a advogada já vai pro inferno, André. Então eu já tô assim no caminho certo, conversando com vocês aqui, né? Capirotagem total. Isso, Nossa. o importante é já chegar lá fazendo amigos. Não é? Farei, então, desses próximos momentos um inferno pra você a partir de agora. Vamos lá. Que horror, Andrei. Gente, você que não sabe, tá dando mole. Ana Jensen Pereira é uma personagem histórica brasileira, a gente tá falando aqui dela, e é muito interessante sobre como a gente não conhece a nossa própria história e sobre quando a gente vai pra fora desse âmbito sul-sudeste, a gente não conhece mais ainda. Então, você vai sair desse programa conhecendo as atrocidades que serão feitas, mas vamos lá. Ana Joaquina Jensen Pereira, também conhecida como Donana, nasceu em São Luís, do Maranhão, por volta de 1798, aquela viradinha do século, né? Filha de Vicente Gomes de Lemos Albuquerque e Rosa Maria Jensen Miller, que, por sua vez, né, a mãe dela, era filha de um comerciante holandês falido. A Ana Jensen, ela se torna empresária política brasileira, uma personagem controversa aí na história do Maranhão por sua crueldade, né, com pessoas escravizadas, né? Ela ainda casa nova com o coronel Isidoro Rodrigues Pereira em 1822. Mas logo ficou viúva em 25, teve 6 filhos, Isidoro, Bruno, Anastácio, Ângela, Ana Augusta e Joaquim, todos Jensen Pereira. E foi ainda mãe de Manuel Jensen Pereira, filho que teve antes desse casamento, quando ainda era solteira. Comportamento que à época gerava toda, né, essa controvérsia aí, estabelecida pela sociedade, né. A Ana herda várias dessas propriedades, incluindo engenhos e terras, e foi assim que acabou expandindo negócios herdados, tornando-se uma mulher muito influente e rica, uma das mais, né. Cuidava pessoalmente de administrar essa extensa propriedade, que incluía, inclusive, comércio de escravizados, algo que marcava na época. E apesar de ser uma figura admirada pela sua, né, força e determinação por certo aspecto, né, também foi muito alvo de crítica devido ao poder e controle, né, em uma sociedade completamente patriarcal, isso não era muito bem visto. Eu já tenho uma pergunta aí pra fazer, porque assim, por mais que a Ana seja, pelo visto, a única descendente desses pais aí, eu fico me perguntando se eles não tentaram ter outro filho, homem, pra poder administrar as terras, ou se tudo bem nessa época, uma mulher já está administrando essas terras aqui no Brasil. Porque a gente tá falando aí de 1700, 1800. Como é que tava a área das mulheres no meio político e econômico? Porque, gente, a gente só começou a votar, tipo, não tem nem 100 anos direito, né? Então, como que isso foi visto? De novo, é o clássico de você tem que ter o poder masculino para poder administrar. Porque senão você não é um bom administrador, né? Então, bastante coisa aí. Uma das coisas é porque a gente tem realmente essa ideia, né? Quando a gente pensa no passado, a gente tende a pensar no passado muito monolítico. Então, porque a gente aprende essas regras gerais. Tipo, mulheres não tinham poder nessa época, em geral, realmente não tinham. Só que a Ana, ela é justamente uma das exceções. Especialmente em famílias muito ricas, você tem várias exceções. Tanto que você tem várias rainhas, você tem, né, várias mulheres com poder. Em geral, quando não tem um herdeiro homem, mas nem sempre. Algumas vezes tem mulheres que
e só tomam o poder mesmo, assim, né? A despeito da sociedade não estar estruturada de uma forma que aquele poder seja mais plausível ou esperado. E daí isso que é bem interessante dessa personagem, né? Porque ela tem justamente esse tino para negócios, essa ideia de poder, de saber lidar com as coisas. Provavelmente, eu não tenho informações suficientes sobre a infância dela, mas é provável ou possível que se não tivessem outros meninos na casa, o pai dela... Ela foi instruída pra Isso. poder tomar conta dos negócios mais pra frente. Tipo, se só tem você, vai você mesmo, bora fazer o bagulho certo. Tipo isso. E assim, ela casa, né? O fato dela casar, que significa que ela segue um roteiro mais padrão, assim, né? Eu sei que ela teve um filho antes do casamento, que pra gente, meu Deus, mas acontecia, gente. Acontecia com uma certa... É o Boto isso aí. Em gente mais rica, assim, né? Quando acontecia esses acidentes, era comum que daí se mandasse a pessoa pra passar uma temporada em Paris até o neném nascer, uma coisa assim. Daí essa criança podia ser adotada ou, muitas vezes, eu acho que ela acaba podendo assumir esse filho, parte demonstra quão poderosa era a família dela. Então, e daí esse rolê de tipo, por exemplo, as propriedades são delas, da família dela. Ela ter se casado, ainda tem esse rolê de passar pro marido, porque não foi isso que aconteceu, né? De tipo, ai, nossa, eu tenho toda essa riqueza, a parte vai ser pra você. E ela meio que, não, quem vai administrar o rolê aqui vai ser eu. Não, provavelmente, eu nunca li eu não li o testamento dela, nem nada assim. Mas... é possível que, a partir do momento que ela casa, o dinheiro passa a ser do marido dela. O dinheiro não é dela mais. Isso é meio que padrão, assim. Mulher não tinha direito como pessoa própria nesse período. Mas o fato do dinheiro ser do marido dela não significa que ela não administrava. Então, ela provavelmente ela devia ser melhor no negócio. E ele morre. E daí ela passa a ter um status que eu diria que é um dos melhores status para uma mulher numa sociedade nesse período. Ela é viúva. Era justamente o que eu ia dizer. Ela é viúva. Ele morre. Aspas, aspas, aspas. E é isso, né? Ser viúva é... Topíssimo. É top, porque ser viúva nessa época significa que você tem direito de administrar os negócios, tem direito de ter propriedade, ninguém se preocupa tanto se você é virgem, quer dizer, ninguém se preocupa se você é virgem, porque você é viúva, então você pode fazer o que você quiser. É basicamente a melhor posição, uma das melhores posições sociais para uma mulher. E ainda ganha a pensão do marido morto, que no caso aqui ele era um militar, né? Então... ainda tem esse acréscimo aí. Porque muito provavelmente teve isso, né? Esses benefícios. Essa questão que a Jay falou é bem relevante, porque quando a gente escuta histórias de mulheres, né? No passado, né? Mulheres que tiveram acesso, que fizeram alguma coisa revolucionária e tudo mais, geralmente são mulheres ricas, porque essas mulheres tiveram instrução, elas estudavam no liceu, mesmo que fosse um liceu de meninas, né? Uma igreja católica, né? Uma escola católica, tudo isso. Quem frequentava e quem bancava eram as famílias ricas, né? As famílias ricas bancavam essas igrejas, e a gente está falando de um período também que a igreja exercia um grande poder sobre o Brasil, né? E de uma cultura também que protegia essas questões. Então, ela quando veio dizendo que ela administrou, provavelmente ela sabia, ela tinha noções de matemática, ela tinha noções de português, ela sabia escrever, algo que é muito raro naquela época. Acesso e formação, né, que ela conseguiu, né, através disso, né, deu esses benefícios. Continua sendo só de privilegiados, né? Claro. Não vamos esquecer disso. Hoje também. Não, com certeza. E a parte, né, como a Aline falou, era esperado nesse período que uma mulher soubesse finanças. Mulheres ricas. Porque mulheres ricas eram responsáveis por administrar a casa. A despeito delas, normalmente elas não administravam todos os negócios, mas elas administravam tudo que estava relacionado ao lar. E quando a gente fala casa, parece que é uma coisa pequena, mas quando a gente tá falando de gente muito rica do passado, a gente tá falando de casas onde muitas vezes você tem 100 pessoas morando, assim, porque é um complexo, na verdade, né? Não é uma casa só. Então elas tinham que saber, a maior parte das mulheres ricas ia ter alguma noção de matemática, alguma noção de literatura. Pra gerir tudo, né? Me lembra Dalton Weber, que fala exatamente ele defende muito isso, né? Sobre gerir casa, né? É que lá tá se falando sobre o homem, mas a maioria de espaços, tempos e etnias é a mulher que acaba fazendo toda essa gestão.
E com o dinheiro, ela que tem que gerir tudo isso, né? Nossa, 100 pessoas é muita gente. É como se você estivesse gerindo uma empresa, mas você não existe para a sociedade como uma pessoa que está gerindo uma empresa que pode gerir uma empresa, né? Dinheiro. As maiores administradoras são as donas de casa, né? São as donas de casa que administram absolutamente tudo numa casa. Gestão da comida, a gestão do dinheiro, o que se paga, o que se deve, quando será pago, né? Planejamento futuro, o que se guarda, quando será feito. Quando será feito, né? Ih, filha, deixando a mão do homem, vai tudo pro jogo do tigrinho, isso aí, sem dúvida. Não, e quem prepara os eventos, né? Porque uma pessoa de sociedade, a gente que não é rico, a gente não tem que fazer essas coisas. A pessoa de sociedade tem que receber da casa dela, tem que saber fazer. Tem um livro, já é bem posterior, uns 50 anos depois da época que ela nasceu, assim, que fala, é um livro de receitas, o Cozinheiro Imperial, e é muito bom porque ele fala assim, um jantar para a família. Aí um jantar para a família é um jantar, assim, de 12 a 20 pessoas. É um jantar íntimo, sem grande pompa, né, gente? É uma coisa, assim, do dia a dia. É muito bom. Eu nasci na época certa, eu como sozinha. Imagina, Jay. Meu jantar para família íntima é 20 pessoas, porque... Sua família é grande? Não, na minha família nós somos 3, minha mãe casou com um cara que tem 3, aí meu pai casou de novo, teve mais 2, e é caso só de mulher, então assim, É exponencial. É exponencial, e aí agora com respectivos maridos e namorados, e agora filhos, menina. Nossa! A Aline entende. Eu entendo como é. E no caso da Ana Jance, né, ela tem assim, ela já tinha esse conhecimento de finanças, ela já tem essa coisa sucessiva, né, de gênero, de se pegar e de cuidar da casa. E ela também, assim, muito rica, né? Então ela, tipo assim, ela herdou bastante coisa também para ela gerir, né? Além de uma casa que já é uma casa, suponhamos, com 100 pessoas que eu imagino, né? Pessoas para trabalho, uma escravocrata que ainda tinha muitos escravos, gente, muito. Como que... Isso... Eu acho que isso é importante, assim, né? Não só importante, é básico de quem ela é, né? Ela não é só uma mulher rica do passado, pra gente não romantizar também, né? Ela é uma mulher escravocrata do passado. E isso que vai ser um ponto muito importante da história dela. Então, ela, quando a gente fala em gerenciar uma casa, ela tá gerenciando a vida. E eu vou falar gerenciando porque era nesses termos que ela, né? Ela gerenciava a vida de seres humanos, né? Assim, o que é em níveis, assim, muito, muito cruéis, que vai ser, inclusive, uma das marcas dela. Mas só voltando rápido, na ideia dessas mulheres que tiveram uma certa proeminência social no Brasil, na verdade a gente tem várias. É porque a gente raramente aprende sobre elas. E algumas delas são horríveis. Gente, quase todo mundo é horrível em alguma medida. Mas é porque a Ana Jensen, ela é muito pior. É isso que eu ia falar. Tipo, é intrínseco do ser humano, né? Você ter essa dualidade. Não, mas não é só isso só. Espera-se que a gente está falando de um período em que, né, a escravidão era algo aceitável, querível. Sim. Né, uma pessoa, né, um ser humano, ele era um objeto para aquela sociedade. Então, naturalmente, a gente, quando tá falando dessa pessoa, porque senão, bicho, vai ter pauta de mundo freak pra 300 milhões de pessoas dessa época, né? A questão não é essa, né? Ela era violenta, cruel. Sim. É que no caso dela, ela era uma pessoa cruel, entende? Ela é Elizabeth Bathory brasileira. Ela era muito mais cruel do que o normal, tanto que isso vai ficar marcado na história dela. Mas o que eu queria puxar rápido de outras mulheres, né? A gente tem, sim, várias mulheres, especialmente da elite brasileira, que vão ter posições de poder e que vão, inclusive, né? A gente sabe que a primeira deputada brasileira, ela assume antes do voto feminino existir, né, inclusive, porque ela vai com um argumento jurídico que ela pode ser eleita. Você tem escritoras, você tem, eu acho que é a mãe a Ana Alencar, alguma coisa Alencar, que é uma que vai ser, inclusive, presidente de uma região do Brasil, independente por um período. Você tem a Eufrásia Teixeira Leite, ali na região de Vassouras, que vai virar, ela é uma das primeiras financistas do mundo. Então, assim, você tem várias mulheres, só que a gente aprende
tanto que mulheres não têm nenhum tipo de perspectiva nesse período, que a gente tende a achar que é um bloco só. E daí a gente tem que lembrar que essas mulheres, elas são a exceção. A despeito de ser interessante saber que elas existiram, porque daí a gente consegue ver o mundo do passado menos como um grande bloco e mais como, tipo, várias coisas aleatórias que aconteciam, a gente tem que lembrar que era um mundo misógino e um mundo onde mulheres não tinham muita chance. Essas mulheres têm alguma chance pelas situações e pelo dinheiro, né? Elas tiveram acesso, mas como você falou, é importante que a gente tenha acesso a esse entendimento também de como elas viveram na época e do impacto que elas causaram logo depois, né? Era muito difícil, mas existiam, né? Não quer dizer que não existissem mulheres fazendo seus marcos, né? Elas estavam ali também, da mesma forma que a gente tem hoje as pessoas que estão lutando, estão à frente de vários movimentos, antigamente também tinham e tinham alguns destaques também. Com certeza. Não é porque o mundo era patriarcal, né? Mas era também. É patriarcal. Isso. Pelo amor de Deus. Mas não é porque isso que não existiram mulheres que deram um jeito. Se destacar em alguma coisa, né? É que a história é sempre contada pelos ganhadores, né? Por quem ganhou, por quem assumiu, e fica mais difícil de ser divulgada as coisas. Eu questionaria um pouco essa parte, porque hoje em dia, né, a história como ciência não é assim. Mas Jay, pegou agora. Agora fudeu, hein? Jogou a carteirinha de historiadora ali. Gente, a Tupá acreditava em monarquia, gente, pelo amor de Deus. Não, eu não acreditava em monarquia. Você defendia Eu só. defendia a monarquia como uma forma válida de governo e um argumento que não pode mais ser feito. Ele deixou de ser feito há 10 anos atrás. Graças ao meu Deus. E outra coisa que é interessante a gente colocar também, e aí, assim, pegando até o próprio exemplo da Donana, né? O Maranhão, historicamente, é conhecido por famílias políticas onde as mulheres assumem esse capital político dos homens, né? Então, existe também essa história, né? Então, e eu acredito, viu, Tupá, que muito provavelmente ela tenha tido esse filho aí, solteira, e ela se casou com esse coronel para ser reintegrada à sociedade, viu? Eu, assim, apostaria minhas fichas nisso. Essa teoria, sim. Porque muito provavelmente ela foi expulsa. Faz todo sentido. Porque para mim faz mais sentido, sim, a gente pensar essas mulheres, elas, caso não constituíssem família, que era algo que acontecia, essas mulheres, mas por ela ser rica, né? E por ela provavelmente ser filha única e provavelmente por ela também ter consciência da riqueza da família, provavelmente ela também deve ter buscado isso, ser reintegrada. E como você mesmo disse, ser viúva é o auge dessas mulheres nesse caso, né? Porque elas não devem nada a ninguém. E ele era uma figura preeminente também, né? Militar, respeitada, etc. Ele era um coronel, né? Então... então... Vale o status mesmo. Provavelmente, assim, julgando nessa coisa, deve ter sido um casamento que não era tão vantajoso pra ela se ela não tivesse tido um filho, né? Porque basicamente a regra era essa, né? Ela provavelmente teria um casamento muito mais interessante em termos políticos e sociais. E daí o fato dela ter tido um filho significa que ela vai ter que aceitar qualquer um pra poder voltar a ser uma mulher respeitada. É um casamento mais de conveniência pessoal do que de conveniência política, né? E ele morre. Eu não achei como que ele morre. É interessantíssimo pra mim isso. O prazer na fala da Jane e ele morre. Então, é esse o grande problema que eu tenho com a Ana Jance. Porque assim... Só esse? Tá ótimo. Então. Eu acho super interessante em várias décadas diferentes sobre mulheres que matam homens, e especificamente seus maridos, as Lady Killers, né? É óbvio que, não estou aqui alegando que, nossa, elas estão fazendo o serviço certo, muito pelo contrário, porque muitas delas também matavam a própria família, os filhos, etc. Só que matar o homem que te batia... Enfim, mas daí você... Não vai, não, então não fala. Então que tal, não, temos advogado aqui, vamos continuar então essa pauta. Eu tô tentando não falar, né? Não dá. Continua. Mas assim, ela, socialmente falando,
é um negócio que, por mais que estivesse em voga você ter pessoas escravizadas, o jeito que ela tratava as pessoas era bem, bem complicado. Cara, quando eu falei pro Andrei sobre essa pauta eu falei, Andrei, isso daqui tem uma pegada meio true crime. Não é no sentido de metodologia de true crime, até porque eu não poderia saber falar sobre isso, mas é justamente que o marco dela como crueldade com pessoas escravizadas, assim, são várias nuances, desde o fato de o escravagismo ser normal naquela época e desde o fato dela se aproveitar disso, dela utilizar, assim, dela não ver nem como pessoas, sabe? Assim como Elizabeth Bathory, aquela mesma crueldade de não só explorar. Ela também tinha os serviçais dela, os empregados, era com essas pessoas. Com essas pessoas. Então ela cometia crimes com essas pessoas, ela assassinava várias pessoas. Isso não era considerado assassinato, era considerado normal, né, naquela época, e não é pra ser isso, ainda assim era um assassinato. Então você tem o peso ali de uma pessoa que praticava maldade intencionalmente. Mas antes de a gente continuar essa conversa, você que curte o Mundo Freak Confidencial e todos os podcasts da Casa Mundo Freak, quer ver o podcast crescer ainda mais? Que tal dar uma força pra gente? No apoia.se/confidencial você não só apoia diretamente nosso trabalho, como também faz parte de algo maior. Além de ajudar a manter o podcast no ar, você ganha acesso ao nosso grupo secreto, cheio das conversas loucas que a gente tem lá. Pode ouvir as nossas gravações antes de todo mundo e seu apoio faz toda a diferença. apoia.se/confidencial. Ajude a gente a manter o mistério vivo. Afinal, nada disso seria possível sem você. E aproveitando, antes da gente continuar essa conversa maravilhosa, como vocês escutaram no início do podcast, estamos aí com apoio e parceria da Insider. Galera, use o nosso cupom de desconto. Você coloca lá, Mundo Freak, ou então acesse o link que vai estar no post desse episódio ou nas nossas redes sociais para você comprar com descontão. Vocês não sabem o quão confortável é as roupas. Tem bermuda, tem camisa, cara, tem uma variedade incrível de roupas. E a Tech T-Shirt é, com certeza, aí o grande carro-chefe aí da Insider. Um material incrível. Recomendo muito você experimentar para ver o quão confortável é. Então, dá um apoio. Bora lá, vamos continuar esse papo aqui. A Nadice não era apenas temida por seus adversários políticos, né, entre aqueles que viviam sob seu domínio. Era uma mulher que era sinônimo de terror, né, há inúmeros relatos de castigos brutais, condições de trabalho desumanas impostas a escravizados em suas propriedades, né, e com o passar do tempo, essa fama, ela foi gerando lendas cada vez mais assustadoras. Porque aí que tá. Por que a gente tá fazendo um Mundo Freak Confidencial sobre isso? É porque isso vai crescer de maneira tão exponencial para além do que ela realmente fazia, que isso vai gerar lendas até mesmo depois da sua morte. Pra vocês terem uma noção, gente, para uma pessoa, na época em que o Brasil, em que a escravidão era considerada ok, numa época em que essas pessoas eram consideradas propriedade privada, ela já era considerada muito cruel. Então, o nível de crueldade dela ia muito além. E a Tupá tá falando de um jeito excelente que você nem precisa citar que tipo de crueldade era feita com essas pessoas. Porque se pra ela já ser considerada cruel do jeito que tava, então imagine o que ela fazia. E uma pequena correção é que, tipo, a Elizabeth Bathory realmente começa com a sua crueldade com os serviçais empregados da casa dela, mas ela só de fato é pega quando ela não tem mais serviçal pra maltratar e começa a maltratar as pessoas da alta sociedade. Daí que ela começa a ser investigada. Que não vai acontecer no caso da Ana, né? Porque ela, justamente, ela tem todo o acesso às vítimas que ela quiser. E eu acho legal, né, como a gente falou, a gente não precisa descrever os crimes, até porque a gente não precisa dessa parte gore, que ninguém precisa ficar revivendo isso, mas justamente o fato dela ter acesso ilimitado, gente, pensa que ela é uma mulher rica, que tem acesso ilimitado a vítimas, é basicamente isso que a gente tá falando, é uma pessoa que pode fazer o que ela quer com essas pessoas, porque ela não vai ser julgada, porque isso não é considerado crime, já que essas pessoas não são considerados seres humanos nesse período. Pense isso também dos seus bilionários de estimação aí, tá? Beijo. Ainda falando do terror que é tudo isso. Se naquela época que várias coisas passavam e eram consideradas ok, as pessoas achavam ela cruel, já se assustavam e morriam de medo dela. E essas pessoas, quem? Quem que comentava sobre isso? Os próprios homens da sociedade, que eram poderosos também, que eram
concorrentes dela, pessoas, sabe, que também eram poderosas. Essas pessoas tinham medo dela. Essas pessoas. Se essas pessoas poderosas, que também eram cruéis e escravagistas, né? Achavam ela assim, imagine como que não deveria ser um cemitério por onde essa mulher passava, sabe? Consigo até imaginar a cena de terror. Ela vai passando e só morte atrás de tanta coisa horrorosa. E daí o ouvinte deve estar pensando, né? Tá, mas então ela foi pega, né? Porque a gente acabou de falar, ela foi pega, ela foi julgada, ela foi... Não, gente. Ela morreu pacificamente na casa dela aos 71 anos de idade. Em paz, tranquilamente. Mas daí... Mas ela voltou, fantasma. Mas gente, até aí tem gente, tem pessoas que fizeram coisas piores e tem estátuas deles por aí, entendeu? Não acho que seja muita coisa, principalmente dessa época. Eu acho que algo importante aqui a gente salientar é que, por mais que ela tenha uma história muito incrível em relação a ela ser mulher e ela conseguir o que ela conseguiu, e toda essa parte histórica também de tipo, como é que tava a questão das mulheres naquela época? Claro, mulheres privilegiadas, mulheres que tinham acesso, o que continua ocorrendo até hoje, a gente sabe. Mas é importante a gente salientar essa dualidade, que é muito complicado quando você endeusa, quando você tem aquele fanatismo por uma pessoa só. Ela é uma pessoa normal. E, além disso, a gente também se atentar em relação assim, ela é uma pessoa de sua época. Pô, ela pode até ser, mas não necessariamente você vai isentar ela dos atos dela, entendeu? Porque o que é crime hoje também era crime antes. Então, isso não pode ser excluído. Eu acho que essa é uma lição que a gente pode aprender muito com a Anna Jensen, porque... Com ela, cuidado, que você vai aprender com essa mulher. Não! Com a história dela em relação aos personagens que fizeram a história do nosso país. Que eles são muito mais complexos do que geralmente a gente possa ver em 1 minuto no vídeo do TikTok, entendeu? Ih, tacou agora o TikTok. Inclusive, você tá estudando história e tá ficando só feliz, você tá estudando história errado. Bem errado. Nossa, gente, agora a carteirada saiu assim, ó. 10 de 10. Mas é porque é um negócio terrível. Quando eu tava estudando para essa pauta, né, eu tava lendo um artigo, e aí nesse artigo tem alguns escritos, né, e aí tem uma citação que eu fiquei pensando que é muito mundo freak também, que falava que ela chamou tanta atenção da sociedade que começaram a inventar fofoca sobre ela nos boletins da cidade, né? E aí conseguiram encaixar nela os principais estigmas da época, que seria bruxaria. Mano! Ai. E que ela teria feito bruxaria para casar com o Coronel Isidoro, que a gente falou aqui que talvez fosse uma pessoa de baixa riqueza, mas eu ouvi aqui no ponto, enquanto a gente estava discutindo, que ele não era pobre não, minha gente, ele era bem rico. E que o pai dele tinha herdado muito dinheiro, propriedade dos jesuítas na época. Então ele era um grande herdeiro também, né? Então ela só era boa mesmo. Nossa. Eu acho que ele não morreu, não. Ele foi morto. Ele não morreu, ele foi morto. E aí diziam que ela só poderia ter se casado com ele porque ela não era bonita. E nem era mais moça. E não era mais moça, porque ela tinha feito bruxaria com os escravos, inclusive, na época. Muito típico, né? Bem típico, né? Então, é tudo a ver com as nossas pautas aqui do Freak. Porque assim também, né? A gente tá falando de um momento de escravidão e tal. Existiam algumas leis, tá, gente? Não é também que os patrões podiam... Os escravocratas podiam fazer o que eles quisessem na hora que eles quisessem, do jeito que eles quisessem. Eles podiam quando eles tinham poder político para segurar o rojão. Você podia ser acusado por algumas coisas ainda no período. Mas ela morre tranquilaça. Ela não morre ela não vai ser condenada, ela vai passar por muita fofoca. E eu acho que é interessante também essa complexidade, né, do personagem, como a gente tá destacando aqui. Ela, de novo, não é porque ela conseguiu poder e ela tinha dinheiro que ela não passava pelos problemas de ser uma mulher numa sociedade misógina. Exatamente. Ela passava.
E isso não desculpa ela de nada, não importa. Tipo, você pode passar pelo problema que for, não quer dizer que você tem que torturar ninguém. Exato. São duas coisas. Tem aqui, ó, as crônicas do Maranhão referem-se a ela como a matriarca poderosa e despótica da família dos Jansen Pereira. Mano, E ela foi conhecida como Rainha do Maranhão, sabe? o maior personagem, né? Parece personagem de, sei lá, de quadrinho. Ela é a vilã matriarca, pelo amor de Deus. Mas é isso, né? A história, quando ela vai sendo contada com o passar do tempo, ela vai ganhando nuances, né? Pra poder se encaixar. E eu acho que esse é o caso dela. E daí ela morre, né, gente? E aí que começa a segunda parte dessa história. E ela durou, né? Morrer? 71 anos. Não, durou 71 anos pra essa época. Ah, eu entendi. Ela adorou. Tá. Não, ela durou. Ela durou muitos anos e casou os filhos todos com todas as possibilidades políticas para crescer ainda mais o poder dela. Entendeu? Como é que pode? Nossa, eu tô brava. Negociadora. Nossa, a mulher era muito negociadora. Com o demônio, né? Pra ter vivido desse jeito. Aí eu lá chamando a querida de bruxa. Brincadeira, gente. Não chamei ela de bruxa. A questão é que, com o passar do tempo, né, essa fama, ela foi gerando, né, muito desse folclore assustador, né, então as lendas começavam a se levantar aí de seu túmulo, nesse caso literalmente, né, e gerou uma das lendas mais famosas do Maranhão, que é a lenda da carruagem fantasma. Diz que, como punição por seus atos em vida, Anna Jansen foi condenada a vagar eternamente pelas ruas de São Luís com uma carruagem maldita, puxada por cavalos sem cabeça e conduzida por escravizados decapitados. Olha aí. A carruagem amaldiçoada seria um lembrete eterno de sua crueldade. O que eu acho isso muito interessante, que é uma das... Felizes e infelizes, né? Feliz porque é uma maneira que eu acho interessante, mas infeliz porque sempre nasce nessa tragédia, mas essa habilidade do brasileiro em adicionar uma espécie de luta social referente às questões folclóricas, né? A gente estava comentando muito isso no episódio de cemitérios, né? Sobre pessoas que morrem, às vezes de uma causa trágica, às vezes foram vítimas que sofreram grandes violências, voltam, né? De uma maneira para apaziguar, para vingar, ou para... Em contrapartida, você tem essas pessoas extremamente cruéis que se tornam monstruosidades, né? Geralmente, né, muito do folclore brasileiro é referente a esse tipo de coisa, né? E aqui não é exceção. É quase como se fosse uma forma da sociedade sobreviver ao trauma daquela pessoa horrenda, né? Então você precisa ter algum tipo de punição, já que em vida não teve, que tenha. Aquela história, gente, que a história vai punir as pessoas, tá? Mentira, não vai não. Aí a gente magicamente, fantasiosamente, porque é uma forma também, né, da gente fomentar ainda mais, né? Estamos aqui falando sobre isso e eu acho que passar a história dela e passar a história fantasia, aumentando um conto, né? Mas deixando claro quem ela era, também é bom pra gente. O que eu achei interessante é o fato da carruagem dos cavalos sem cabeça, né? Porque isso é um tipo de mito muito comum, principalmente em países europeus, né? A gente tem o mito do Dullahan, né? O do Dullahan, que é da lenda da mitologia irlandesa, né? Que é um cavaleiro sem cabeça, né? Que inclusive é o que vai inspirar o conto, né? A lenda do cavaleiro sem cabeça, né? O Washington Irving, que, enfim, teve aquele filme famoso ali, acho que final da década de 90, né? Eu ia falar, gente, esse era o filme mais babado de quando eu era mais nova, assim. Eu lembro que era de caca, você viu, e tentar ir no cinema. Era o Nosferatu da época. Era o filme mais babado da época, era a coisa mais impressionante. mais babado da época. Usando gírias antigas. Mas, André, a minha pergunta em relação a isso, de você falar que, tipo, tem muita semelhança com essas histórias europeias, não tem também um pouco a ver da questão da mula sem cabeça ou algo assim? Sim, eu imagino que sim. Eu não conheço eu não teria como dizer como é que foi a maneira como a lenda da mula sem cabeça foi sendo modificada até se tornar aquilo que a gente conhece, o moderno, né? Mas com certeza, até porque, por exemplo, a lenda não vem de um escravizado, não vem de um indígena, a lenda é de um padre, né? Então, você já consegue imaginar que talvez tenha uma relação portuguesa aí na questão toda. Então, exatamente, eu ia comentar sobre isso, né? Você tinha uma relação direta ali com lendas portuguesas que já traziam de outros países também, que já tinham aderido e que vieram para cá.
eu acho que tem muito dessa influência. Tem o fato de vir da própria família dela, né? Porque ela é rica, ela é herdeira de capitanias, né? Então já tá direto ali. Então acho que essa influência também da família dela, porque a forma como ela geria, cuidava de tudo isso, além do poder feminino, mas a sua forma de gerir tudo, a sua forma de se fazer riqueza, é um pensamento bem de quem já vinha, de quem rico que faz dinheiro, gente, né? Assim, dinheiro que chama dinheiro. Então naquela época era o quê? Os ricos que tinham ouro e faziam ouro. E já tinha essas referências com eles. Eu nem diria só português, assim, né? Porque o Nordeste aí também foi muito influenciado por cultura holandesa também, né? E espanhola também. O Brasil acaba sendo uma extrema mistura. E até mesmo, por exemplo, se a gente estiver falando, por exemplo, de mitos portugueses, como a Cuca, né? Que foi o que vai influenciar, por exemplo, a Cuca. O mito português... Falou que a Cuca influenciou a Cuca. Eu fiquei confusa. Não, é que não tinha o Coco. Então, mas é que essa questão... Ah, sim. A questão é que não era uma lenda portuguesa. Era uma lenda que era lá de cima na Europa, vai descendo até Portugal e por Portugal passa pra gente. Então, até mesmo nesse sentido, né? Não é um país só, né? E o Brasil é essa grande mistura, né? Então... Mas com certeza, né? Cavalo não existe no Brasil, né, gente? Como origem, né? Não, mas 1700 já tinha bastante, gente. Não, tudo bem. O que eu fiquei pensando em relação de ser uma pessoa escravizada, decapitada e também os cavalos ou as mulas decapitadas, que era uma das formas de tortura dela em relação a isso. Eu não tinha nem me tocado. Porque, tipo, conforme eu fui lendo, pra mim é como se ela estivesse condenada pelo resto da morte dela a ser assombrada com as coisas que ela fez. Então, pra mim, era um dos tipos de tortura que ela utilizava. Então, por isso que ela ia ser condenada a isso. Eu não tinha nem me tocado nas lendas da mula sem cabeça e do cavaleiro sem cabeça, pra falar a verdade. Eu não entendi direito e queria pedir pra vocês sobre como virou essa lenda dela, né? Eu imaginava que era uma maldição, entendeu? Que ela, como se fosse a noiva de branco que vem assustar a gente, sabe? Eu tinha imaginado assim. Concordo com o que a gente falou. Na verdade, não era pra ela ter ficado em paz, né? Mas a gente tá falando de uma história fantástica que as pessoas vão aumentando. Ela virou uma maldição em que ela amaldiçoa ou ela fica perturbando as pessoas na rua, assustando as pessoas? Eu acho que independe, né? Acho que as duas formas são válidas, né? Eu acho que ela fica presa à cidade. Ela fica presa... É o que eu entendi condenada também. a ficar vagando o resto da eternidade. Só o resto da eternidade. E ela tem que repetir, né? A coisa toda noite, de quinta pra sexta, gente. E daí eu ia perguntar se você aí do Maranhão, que a gente não chamou a pessoa do Maranhão, mas se você conhece a história ou conhece alguém que já viu a Anna Jensen, manda e-mail pra acontecer comigo. Eu já ia falar, manda e-mail para o que aconteceu comigo. Pelo amor de Deus, imagina. Nossa. E conta pra gente, tipo, se você conhece tambem, né, essas... A Anna Jensen, né? Manda mensagem pra ela. Se você conhece... Você viu ela à noite, assim, tem um podcast aí falando de você, hein? Amiga, então é o seguinte, você tá condenada a viver o resto da sua eternidade desse jeitinho aí. Não, fica claro que é uma punição, mas eu também não... É porque essa é a questão, né? Mitos são porosos nesse sentido, né? Então é muito difícil a gente estabelecer uma regra. Então, provavelmente tem pessoas que vão ligar sua punição, e com certeza eu acho que isso é uma bela punição, né? Você ficar ali, né, durante a noite, né, sendo guiada por um escravizado, né, sem cabeça... com cavalos sem cabeça, nesse sentido, e eu também não duvido que isso seja, talvez não como cautionary tale, tipo, pra criança, mas também não duvido, né, porque é uma figura bastante esquisita, né, então, não sei. O Homem do Saco, pra mim, não sei se tem uma história mesmo. O Homem do Saco, pra mim, era aterrador, porque minha mãe falava que os barulhos que saía da telha de casa era o Homem do Saco querendo me levar. Só que, assim, eu sempre fui chata, tipo, né, tá instalando, tá? Mas, vai que, né? Ninguém sabe. Mas é como o mito é criado, né? Eu tinha medo do Homem do Saco. Eu nunca falei que tá instalando, eu ficava embaixo da coberta morrendo de medo mesmo. Ai, tipo, eu não comprava muito, não. Às vezes eu falava que era o passarinho. Tinha um passarinho na telha. É o gato andando em cima do telhado. Então. Gente, o gato é sempre a melhor desculpa. É verdade, né? Qualquer coisinha. Porque é o mais possível também, né? Mas é de assustar. Eu acho que assim, né? Não sei, às vezes eu acho que a gente leva muito... leva muito na brincadeira, né? Vai parecer. Mas
A impressão que eu tenho, às vezes, é justamente porque a gente vê muito mais seriado e coisa de fora da gringa e parece que as nossas assombrações não são tão assustadoras, assim, né? Nossa, são sim. Macabras pra cacete. Né? Você tá andando pela cidade de quinta pra sexta, ela tem um roteiro pré-determinado, né? Ela sai do cemitério, onde ela tá enterrada, e vaga pela cidade de carruagem, vagando, assustando. E ela passa a ser... Eu acho interessante que, pra mim, é muito o terror do que ela fez foi tão profundo que não importa que ela já tenha morrido, ela continua assustando todo mundo, né? Imagina você sabendo do que ela era capaz em vida, ouvindo os cascos da carruagem dela se aproximando agora. Misericórdia, Tupã, credo. Tem gente aí que tá devendo a praça. Já tá... Credo. Não, mas... Andrei, não precisa estar devendo pela história dela, não precisava estar devendo pra ela te atacar. Indo pra além da pauta, né, eu fui tentando achar uma das peripécias dessa mulher aí. A Anna Jensen, né, por mais que ela não tenha sido condenada, ela foi processada por tortura, né? Por mais que se entendesse que isso é normal, né? Não, é o que eu falei, era normal, mas não podia também qualquer coisa. Só que, tipo assim, ela não foi condenada, né? Ela foi obrigada a doar 2 contos de réis pra Santa Casa da Misericórdia na época, nesse sentido, por conta desse processo aí do século XIX, né? A gente tem, cara, essa mulher era bicho ruim mesmo, assim, tipo... ela batia de frente com muita galera, homem branco rico da época, que amargavam derrotas, assim, frente às questões de disputa da época, né, de relação a terras e influência nesse sentido, né. Teve uma vez, inclusive, que a Anna Jensen engoliu uma derrota quando teve negado o pedido para obter o título de baronesa de Santo Antônio junto ao imperador Dom Pedro II em 1843. E entre os argumentos e documentação apresentados no pleito, ela demonstrou a sua atuação para sufocar os rebeldes de guerra de Balaiada, levante popular da província do Maranhão, e a contribuição junto às forças do Império na Revolução Farroupilha. Ela não foi baronesa de direito, apesar de ter ganhado esse título de fora de Rainha do Maranhão, né? Mas tu imagina, bicho, a mulher tinha todo o poder do mundo, né? Naquela época, né? Em toda aquela região, ela não ganhou título de baronesa. Imagina como é que era a fama dessa doida aí. Não dá pra ter sororidade com a Anna Jensen, sinto muito, não passarei pano. Não dá. Não dá. E agora, algumas coisas interessantes no que o Andrei falou, né? Uma delas é a questão do título de nobreza no Brasil, que as pessoas esquecem, porque a gente vê tanto filme de fora, a gente acha que o título de nobreza que funcionava igual. Os títulos de nobreza no Brasil tendiam a ser comprados, né? Você comprava eles e, claro, fazia uma petição aí, tanto é que ela não conseguiu. E eles não eram passados de forma hereditária. Então, seu pai era o barão, problema seu. Você vai ter que comprar o título de barão também, não é assim. Claro que seu pai sendo barão era muito mais fácil você ser barão também, mas assim, não era automático. Era tirar o visto de barão, né? Isso. Só renova o visto. Fazer levar a documentação certinha. Então ela não conseguir esse título, né, provavelmente tem a ver com briga política da época. Sim. Mas é interessante, né, que o argumento dela, ela traz justamente a atuação dela na Balaiada, que é uma parada uma revolução que a gente fala muito pouco. E é uma das grandes revoluções populares do Brasil, que tentam justamente ir contra o sistema, tanto o sistema escravocrata quanto o político da época do Brasil. E ela lutar, claro, faz todo sentido. Ela era rica, ela nunca que vai querer que um levante popular dê certo, né? Você acha? Minha mãe ia falar, não, aqui não, queridos. Tem aquele mito, né, do brasileiro como um povo pacífico nesse sentido, quando na verdade a gente tivemos várias revoltas populares que foram violentamente suprimidas, né? E violentas, violentamente suprimidas e violentas, né? Sim, que foi exatamente a palavra que eu usei. Exatamente isso aí. Você me odeia? Também teve o lance lá da Guerra da Água, né? Que a Rainha do Maranhão monopolizava a distribuição de água na capital da província. Olha o que ela fazia. Ela colocava os escravizados para pegar água nas fontes e chafarizes e vendia a água de casa em casa.
E aí, na época, né, teve um engenheiro recém-formado vindo de Paris, o Raimundo Teixeira Mendes, que tentou projetar teve um projeto de canalização de água em São Luís, e que visava o lucro, oferecer serviço mais ágil, mais higiênico, nesse sentido, que era um problema na época, né? E diante da ameaça, a mulher começou a sabotar a parada, começou a aparecer gato morto no projeto do cara. Então, pra tu ver o nível, que tipo, era a mulher que era realmente, ela era realmente implacável, né? Ela fazia de tudo, tipo assim, o jornal concorrente. Tipo assim, tinha o jornal que era a família dela, ou enfim, ou era dona, ou que apoiava. O jornal concorrente, tipo assim, ela perseguia todo mundo que trabalhava no jornal. Então tu vê que realmente era uma pessoa que, tipo, ninguém gostava mesmo, né? Nesse sentido. O que isso é diferente hoje em dia? Isso que eu ia falar, parece... Dá um bip aí, ô Murilo. Ixi, olha, Jay, meu Deus. É igualzinho ao querido. Ele tá fazendo a mesma coisa. A história mostra pra gente que os nossos atos, eles só mudam de forma, mas as intenções são as mesmas. Quem tem dinheiro... Né? É calar a opinião pública, quem tem dinheiro cala a opinião pública. É que eu acho que nesse sentido, né, a questão é que o poder era muito monolítico, né? Então, por mais que a gente tenha pessoas que façam esse tipo de coisa, né, a mulher tinha todos os empreendimentos. Era a área da comunicação, da água, dos alimentos, provavelmente, né, da venda dos escravizados. Então, tipo assim, realmente eu acho que a fama vem, tipo assim, beleza, ela tá fazendo algo que muitas pessoas fizeram através da história. Mas eu acho que esse nível de força e de colocar os tentáculos pra todos os lados da sociedade, eu acho que isso aqui é realmente uma coisa muito grande, né? Eu acho que ela entra aí nesse contexto de rainha do Maranhão justamente nesse sentido mais tirânico mesmo, assim, sabe? De monopólio de todos os bens, né? Dos bens indispensáveis. E passar por cima de qualquer um. Alexandra a Grande, dominando tudo. Lascou a segurança, lascou a água, lascou a comunicação pública. Pronto. Não, a mulher era muito filha da puta. Não, detalhe, assim, é igual assim, ela era rica, ela soube administrar os bens e aí provavelmente ela tinha muitos bens, então provavelmente ela monopolizava também a produção de alimentos de alguma maneira, entendeu? Então... se torna uma cadeia de poder, né? Até o fato de nunca ter tido uma reforma agrária no Brasil, né? Tipo, aí tu vê que, por exemplo, foram essas pessoas que transformaram o Brasil no que a gente é hoje, né? Tu vê a merda que tá, né? O quanto que talvez Maranhão não pudesse estar um estado muito maior, né? Todos os sentidos, se não fossem pessoas como essa, assim como a gente aqui do Sudeste, enfim. Tem uma coisa que, tipo, eu não comentei, mas eu tô ouvindo um podcast recentemente que é sobre um montinho que teve no navio, e esse navio, enfim, deu um monte de problema. E naufragou, enfim. E esse navio, ele era holandês, daquele grande mercado lá, o primeiro império empresarial, e eles comercializavam pessoas escravizadas. E eles iam pros continentes pra procurar canela, cravo, enfim. E daí, esse podcast explica, historicamente falando, que os holandeses, nessa época, eles estavam aí atrás de especiarias, eles eram implacáveis, a ponto de, dizimar cidades inteiras para poder tomar essas especiarias. E daí eu fico pensando, Anna Jensen, ela era o quê? Descendente de holandês. Será que não rolava alguma coisa na família dela pra ela ser essa pessoa que ela se tornou? Porque o histórico de... Não, mas não, aí você tá implicando que o holandês é filho da puta, mas não é isso. Eu tô falando que no processo de colonização da Holanda, quando a Holanda começou a colonizar, eles eram bem violentos, entendeu? Eu fico pensando se não teve alguma coisa relacionada. Todos eram. Acho que todos eram. Não tem o que fazer. Eu não sei se eles eram mais violentos, não, do que a média. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Não tem como. A história do Brasil por Portugal, é isso aí. É o que eu li, é o que eu ouvi, não sei. Estou só levantando a hipótese. Sim. É isso, né? Assim, a Donana... Eu gosto muito de Donana, gente. Donana, pra mim, é perfeito. Nossa, eu também. Pra mim, Donana é muito... Né? Tem um peso, assim, enfim. Né? É muito matriarca mesmo, muito poderoso, Donana, assim. Donana, concordo plenamente. Donana, né? Ela é justamente esse personagem, né? Eu sei dizer que, em termos com os escravizados, ela com certeza era mais cruel do que a média. Mas eu não sei dizer se nos negócios ou em outras áreas da vida dela ela era muito pior do que os outros. Eu acho que ela era só
o que ela tinha que ser numa sociedade que considerava ela inferior. Uhum. E bem sucedida, né? Eu não tô falando das crueldades específicas com os escravizados, eu tô falando da questão de negócios, da questão de ela me soa muito como uma pessoa de elite, e isso às vezes, né, que o pessoal fala, porque as elites mundiais, como se, sei lá, as elites mundiais se sentassem numa mesa e debatessem as coisas. Não, gente, ninguém precisa fazer isso pra manter os próprios privilégios. Os privilégios são mantidos justamente nesse momento em que a água, ela não foi contra o encanamento da água porque ela era só cruel. Não, ela foi contra porque ela não ia lucrar no processo. E o cara que tava fazendo o encanamento da água não era porque ele era super legal e queria o bem da população. É porque ele ia lucrar no processo. Então, né? A Tupá acredita muito nas pessoas. Eu não acredito, não. Eu acredito que essa mulher era ruim mesmo. Não, mas não é acreditar, não. Mas nesse sentido eu concordo com a Tupá, sim. É porque parece que é cruel pelo cruel. Não gosto desse cara e vou foder com ele. Não é isso, tipo, isso batia diretamente com o monopólio que ela tinha da água, nesse sentido que foi feito. Eu acho que também. E ser super lucrativo é cruel também, esse pensamento. É cruel. Sabe? Esse só pensar. Não, é cruel, mas tipo assim, a gente procura algo técnico, né? Mas de fato não é algo, né, válido, mas... Jay, eu não tô dizendo que ela não era cruel. O que eu tô dizendo é que eu acho que ela era tão cruel quanto outros, mas ela vai ser pintada na literatura de muito mais cruel... Pelo fato de ser... Por ela ser mulher. Uhum, com certeza. Isso eu tô falando especificamente nos negócios. E isso é um ponto bem interessante que a Tupá tá colocando, porque talvez ela seja pintada também como uma pessoa extraordinária nos negócios, quando ela não fazia nada além do que os outros também faziam, mas pelo fato dela ser mulher e sendo as condições das mulheres naquela época, ela fazia algo que mulheres não faziam, né? Então também dá pra gente pensar sobre isso. Mas eu quero colocar um problema aqui na mesa. Opa. Por favor. Eu tô com uma coisa aqui na minha cabeça, assim, que a gente falou sobre a carruagem. A carruagem, ela é conduzida por um escravizado sem cabeça e cavalo sem cabeça. Que funciona como um cocheiro, né? Pois é. Porra! O pobre. Não basta a mulher ser fudida eternamente, mas ainda tem que colocar uma pessoa escravizada pra fuder a vida das pessoas. Até ela tá condenada. Tipo, ela não se livrou. Até a pessoa escravizada. Então tá condenando a pessoa escravizada e o cavalo ali a estar com ela também, entendeu? De graça, né? Pô! Eu acho que seria mais legal se ela tivesse decapitada, mas quem sou eu? Então, porque o escravizado continua ali, né? Perpetuando a história de uma pessoa escravizada também, né? Na dele. Pois é, porque se a gente pensasse nela decapitada, eu acho que faz muito mais sentido, até mesmo dentro da perspectiva dessas questões do cavaleiro sem cabeça, igual o Andrei comentou, sobre a questão católica também, né, de decapitar e tal. Ela né? podia estar decapitada, conduzindo a carruagem com o escravizado. Gente, Não, é a mulher não. que se transforma em mula, não o padre. Do que vocês estão falando? Tipo, é assim, caralho. É isso. Não tem, tipo... É a lógica de hoje sendo aplicada na lógica de lá. Tipo, pra eles fazia todo sentido. Pra gente que não faz. Pra mim, o escravizado puxando conduzindo a carruagem, eu fiquei, achei, pô, que palha, a pessoa tem nada com isso, ainda tem que passar a eternidade cumprindo a pena da outra, de graça. É fogo. Exatamente, Isso. Tupá. Justamente perpetuando uma pessoa sendo escravizada de novo, entende? De novo. Nossa senhora! Mas eu acho que mostra pra gente com clareza como, quando essa lenda surge, a escravidão não era um problema. Uhum. É. Ela ainda não era um problema. A forma que a carruagem funciona e tal, mostra muito pra mim que a época que isso era considerado, tipo, uma grande punição pra ela, né? Ninguém pensou que a pobre do escravizado que tá ali conduzindo a carruagem também tava sofrendo no processo. Não deixa de ser um martírio ali, né? Essas pessoas que são retratadas geralmente decapitadas, elas estão sofrendo aquele martírio e tudo mais. Isso não significa que essa pessoa também, né?
gostei muito dessa conversa. Não gostei de conhecer essa pessoa, mas cultura brasileira, é isso aí. Queria muito agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, essa mesa maravilhosa, e a todos vocês, cara, galera que tá aqui com o chat com a gente. Muito obrigado. Lembrando a todos, caso você esteja aí com inveja das pessoas no chat, quer ver a discussão ao vivo, pega pra cá, pra lá, você pode ir lá no apoia.se/confidencial, ajudar a gente financeiramente, uma pequena mensalidade bem que não vai gerar impacto no seu orçamento. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão dando play nesse podcast, porque não, para vocês que divulgam, compartilham, dão curtida, etc. Aline, aonde que o pessoal te encontra? Ultimamente na universidade, dentro da biblioteca. Hashtag sofrimento. Coitada. Não, eu estou nas redes sociais como Aline Hack e no Twitter como Advogada Cansada. Meu projeto ainda está no ar, ele está sem atualização, mas quem quiser conhecer ou olhar esse podcast, e de vez em quando eu dou um pulo lá no Aconteceu Comigo. Se você gostou do Aconteceu Comigo, que provavelmente gosta, e não tiver ouvido nenhum episódio, eu estou lá contando histórias junto com a Ira. Sempre lá. Convidada marcada. Boa. Tupá, como é que tá aquele projeto lá? Vai sair por agora? Ele deve sair em março. Não tem data oficial ainda de lançamento, mas terá um grande projeto em março. Ele está andando. Boa. Já faz o mistério. É só me seguir, @tupaguerra em todos os lugares e eu vou avisando. Só seguir o endereço em Brasília é esse. Quando a Tupá aparecer, vocês começam a seguir ela. Não sigam a Tupá, sigam pelo a amor Tupá. de Deus. Não, tipo, de stalker, mas sigam ela nas redes sociais. Não sigam a Tupá de Stalker. Sigam a Tupá, não sigam a Tupá. Não, pera, gente, segue ou não segue? Não, siga de stalker assim. Aí vocês me falam se tiver em outro podcast, se tiver na concorrência, vocês me avisem aí que o bicho vai pegar aqui, ó. Então vocês vão fazer esse espionagem dupla aí. Chama a advogada. Não gostei, nota 0 ali, não vou chamar de novo não. É brincadeira, te amo, Aline, você sabe. Gente, muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Aquilo, não olhe para trás. Um, dois, três e já, no já, 2 palminhas, tá bom? Gravando. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Deixa eu só ver Foi se- relativamente coordenado dessa vez. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo, para quem está aí no canal. Alô. Tupá que já está vendo. Tupá, você já está vendo aí? E olhar quem estava Tô. aí. Quem chegou, beijo, gente. Obrigada por estarem aqui. A gente tentou transformar isso daqui no matriarcado, mas em cima da hora não deu certo. Mas estamos aqui no apoio, gente. Eu tô pelada. Segundo a Tupá, não é pelada o suficiente. É porque a Jay fala que tá pelada, eu olho pra ela, tem roupa, o conceito de pelada nossa é diferente. Se alguém que gosta da era vitoriana fala pra você que você não tá pelado o suficiente, é porque realmente você deve estar com muita roupa. Mas aqui em São Paulo tá muito fácil ficar pelada. Vocês Tá deram foda. sorte de me pegar de roupa hoje. Deram sorte. Como eu tô num lugar frio, eu tô em Brasília, tá? Tipo, Tá frio aí? o máximo que tá fazendo é tipo 22 graus. Jura pra Brasília mim? é agradável. Uhum. Brasília no Passada. verão é maravilhoso, porque é úmido e frio. É exatamente. Nossa, É, que fica mais friazinha. sortudas. Vamos começar, gente? Quer dizer, junho e julho fica mas- frio de noite também. Você sabe que você nunca vai começar, né, André? Não, porque você vai ver, tanto ser machista aqui hoje. Não quero interromper as donzelas aqui. Até a porra não pode cair pra gravar. Vamos lá, gente. Boa noite. Ai, Tupá, muito bom. Estamos falando da Ana Joaquina Jensen Pereira, que nasceu por volta de 1798, viradinha do século lá em São Luís, filha de um comerciante holandês falido e de uma brasileira, e desde cedo ela demonstrou uma inteligência afiada e uma habilidade estratégica para os negócios. Seu primeiro casamento, em 1822,
acabou terminando com Ogala ficando viúva, que não impediu ela de crescer e ampliar ainda mais seus domínios. Do jeito que você falou quando ela era criança, parecia que ela foi a primeira criança coach da história. A mãe dela era filha de um comerciante falido. O pai dela não era falido, nem a mãe dela. Ela cresceu rica. Ah, então tá bom. Então deixa eu... E ela foi a primeira criança coach, não se esquecemos, porque ela nasceu já com grandes habilidades estratégicas. Eu gosto muito que tipo, Anna Jansen, né? A hora que eu olhei primeiro, eu falei, Anna Jansen. Quem será essa Anna Jansen? E daí eu fui ler Ana Joaquina Jansen Pereira. Falei, maravilha. Eu preciso contar pra vocês, porque eu tive isso recentemente com o Portinari. Eu não sabia que ele era brasileiro. Ai, mano, ele nasceu em Bukowski. Eu falei, mano, não sei onde essa cidade é, em São Paulo. Ah, velho, não é possível. Calma aí, rapidinho. Deixa eu só refazer aqui essa partezinha. Ela era filha de um comerciante holandês falido, é isso? Tá. Eles eram ricos. É porque você tá confundindo, porque ali diz que ela fala assim, que ela é filha da Rosa Maria Jansen Miller, que por sua vez, entendi. a mãe dela era filha de um comerciante holandês falido. Boa. Ela era neta de um comerciante holandês falido, mas o pai dela acho que era rico. Lemos Albuquerque é rico. Ela fez muito dinheiro com o dinheiro. Ela herdou muita coisa já, ela vem de família bem rica. A mãe dela vem de família pobre, mas... Cheira apertada, pura rica do chicote, mano. Safadíssima. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.